Boa noite, pessoal. Sejam bem-vindos a mais um Momento Enem. Eu sou Gilciana Medeiros, professora de Biologia do Colégio São Francisco Coque Passos. Vou trazer hoje alguns conceitos de ecologia que são pertinentes para a prova do Enem. A ecologia é um ramo da biologia que vai estudar a interação dos seres vivos com a natureza. E o que são seres vivos? Seres vivos são todos aqueles seres que se reproduzem e apresentam material genético. E esse material genético, ele pode ser passível de modificações. Essas modificações podem trazer até benefícios para esses animais se adaptarem melhor ao ambiente que eles vivem. Eles possuem metabolismo próprio, ou seja, as suas células funcionam de forma automática. Elas conseguem realizar todas as reações químicas em equilíbrio para que esse corpo tenha uma homeostase, ou seja, um equilíbrio de todo esse metabolismo. Reage ao estímulo do ambiente. Então, o ser vivo vai sentir pressão, temperatura, vai reagir ao estímulo de outros animais, enfim, ele reage a estímulo, é mais uma característica desse ser vivo. Quanto ao critério de organização celular, eles podem ser procariontes ou eucariontes. Os seres eucariontes, eles são, por exemplo, aqui eu trouxe para vocês, né, esse exemplo aqui, do paramécio, que apesar dele ser unicelular, ele é eucarionte. Ou seja, ele tem núcleo nas células, ele tem organelas no citoplasma dessa célula, que vai fazer esse metabolismo todo que essa célula precisa. Já os seres procariontes, como exemplo aí da bactéria, ela possui um DNA que está solto no citoplasma e a única organela que ela possui é o ribossomo, pois ela produz algumas proteínas que são necessárias para a vida dela. Bom, primeiramente aqui então, os seres procariontes são todos unicelulares, a célula tem material genético, porém está solto no citoplasma, como eu já falei para vocês. Um exemplo que eu trouxe aqui são as cianobactérias, que fazem fotossíntese. Vivem na água, principalmente na água do mar, e elas realizam uma grande quantidade de fotossíntese, são consideradas o pulmão do mundo. E não a Amazônia, como muitos afirmam, né? As algas, elas produzem a maior quantidade de oxigênio liberada para a atmosfera. Temos também as bactérias que podem ser decompositoras, podem ser causadoras de doenças chamadas patogênicas, podem ser benéficas, tá? Então existem vários tipos de bactérias. Bom, agora chegamos aqui aos eucariontes. Os seres eucariontes, eles podem ser uni- ou pluricelulares. E qual que é a diferença de um eucarionte, a principal diferença de um eucarionte para um procarionte? Para que você possa diferenciar até pela imagem, caso caia alguma questão na prova. Se a célula apresentar uma membrana nuclear envolvendo o DNA, essa célula pertence a um ser eucarionte. Essa membrana pode receber o nome de carioteca, ok? E no citoplasma dessa célula nós encontramos várias organelas, mitocôndrias, complexo de Golgi, retículo endoplasmático liso, rugoso. Se for célula vegetal, nós encontramos cloroplastos, encontramos vacúolos, enfim. E por fora, no caso da célula vegetal, nós encontramos a parede celular feita de celulose, e nas células eucariontes animais nós encontramos apenas a membrana plasmática, certo? E não tem o vacúolo, obviamente também não tem o cloroplasto, que a função dele é apenas realização da fotossíntese nas células vegetais, tá? Então aqui eu tenho o exemplo, né? Os vegetais, os animais em geral, tá? Todos são eucarióticos. Peixes, anfíbios, répteis, aves, mamíferos, todos os seres que contêm célula com núcleo são eucariontes. Os fungos, mais um exemplo de seres eucariontes. Eu queria até fazer um comentário aqui de fungo. Os fungos, em alguma época, ele foi considerado um ser autótrofo.
Eles achavam que o fungo fazia fotossíntese, mas ele não faz. Por isso criou-se um reino, o reino fungi, né, somente para encaixar os fungos. Eles são decompositores naturais e se alimentam através da absorção de nutrientes, certo? Temos aqui protozoários, aí o primeiro exemplo aqui um paramécio, aqui uma ameba, aqui uma euglena, que em algum momento ela faz fotossíntese e ela pode também se alimentar de partículas que estão soltas ali na água, tá? A euglena, ela pode ser autótrofa ou heterótrofa, depende. Se tiver alimento necessário para ela, alimento disponível para ela, ela se alimenta dessa partícula alimentar. Se não, ela faz fotossíntese, tá? Então ela consegue fazer essas duas, é até uma exceção, faz as duas funções de autótrofa e heterótrofa, ok? Agora, quanto ao tipo de nutrição, que a gente já até começou a falar, como seres aí eu coloquei que alguns são autótrofos ou heterótrofos, no caso da euglena pode ser as duas, né? Autótrofos e heterótrofos. Os autótrofos, a maioria eles fazem, né, fotossíntese, algumas bactérias fazem a tal da quimiossíntese, mas a maioria fazem fotossíntese, as algas cianobactérias, no caso, né, as plantas em geral, e no caso dos heterótrofos, são seres que não fazem fotossíntese, que buscam o seu alimento, ou por absorção, no caso dos fungos, ou então comendo outros seres, né? Os herbívoros comem plantas, os carnívoros carne, os onívoros comem tanto carne quanto planta, e não come ovo, quanto muitas pessoas acham, né? Onívoro come carne e planta, tá? Os protozoários, os animais em geral. Bom, agora quanto à reprodução, nós temos dois tipos. Existe a reprodução assexuada, que é a reprodução onde o ser unicelular se parte ao meio, formando dois idênticos, podendo alguns fazerem conjugação, algumas bactérias conjugam partículas de material genético extra, né, para que elas tenham variabilidade genética, mas são casos extremos, raros. E os protozoários também, que fazem reprodução assexuada, podendo também fazer troca de material genético nesse caso. E podem ser a forma sexuada, que são as plantas e os animais, com troca de gametas, com união de gametas, tá? Onde o espermatozoide vai procurar o óvulo, no caso dos animais, fecundando o óvulo, dando origem a outro ser. E as plantas, a reprodução através do grão de pólen, que é levado pelo vento, ou por insetos, ou por pássaros, tá? Depende de cada tipo, ou pela água, no caso das briófitas, das pteridófitas, onde o esporo é levado, né? O gameta é levado de uma planta feminina até uma masculina. E tendo essa união de gametas, nós chamamos de reprodução sexuada. Bom, agora a gente chegou aqui numa parte onde nós vamos falar dos níveis de organização. Para facilitar o estudo, a natureza se organizou, né, a natureza em níveis. Então tem o nível químico, biológico e o ecológico. O químico, nós começamos aqui com a menor parte da matéria, que é o átomo, que vai se juntar a outros átomos realizando reações químicas formando moléculas. Ok? Daí é químico. Essas moléculas, elas vão fazer parte da menor parte de um ser vivo, que no caso é a célula. A célula, ela precisa de várias moléculas de elementos compostas, né, por vários átomos de elementos químicos, para que essa célula consiga realizar todas as reações químicas. Então, forma ali a célula, essa célula, ela vai se juntar a outras células com a mesma função, dando origem a um órgão, a um tecido. Esse tecido, ele vai se juntar a outros tecidos com funções parecidas para dar origem agora sim a um órgão, no caso em um osso. E os órgãos que possuem as mesmas funções
ou funções parecidas, eles vão se juntar para dar origem a um sistema, tá? Então forma aí um indivíduo. Até aqui organização biológica, porque organizou o ser vivo, o indivíduo, ok? O organismo. A partir de agora, esse organismo ele vai viver junto com outros organismos na natureza. Então, a partir daqui, inicia o nível de organização ecológica, ok? Onde esse organismo se junta a outros da mesma espécie, formando a população. Essa população convive com outras populações, formando aqui as comunidades. Todas as comunidades interagindo com o meio físico dá origem ao ecossistema, que são vários ecossistemas espalhados aí pelo mundo, e juntando todos esses ecossistemas dá origem à biosfera, ou seja, a parte que abriga a vida no planeta Terra, ok? Bom, agora vamos detalhar um pouquinho aqui sobre esses níveis de organização. Aqui vocês estão vendo um conjunto de girafas. Elas estão vivendo aí no mesmo local, né? São animais de mesma espécie vivendo no mesmo local. Então eu chamo isso daqui de quê? De população, que é o conjunto de indivíduos de mesma espécie vivendo na mesma área ao mesmo tempo. Várias populações vivendo aqui no mesmo local forma a biocenose ou comunidade, tá? Que é o conjunto dessas populações vivendo aqui na mesma área, competindo, às vezes, o mesmo nutriente, a mesma água, né? O mesmo espaço, e dando origem aí à comunidade ou biocenose, ok? As comunidades, elas podem ser terrestres ou aquáticas. No caso das aquáticas, elas são divididas em 3 grupos. O primeiro que a gente vai estudar aqui é o plâncton. O que vem a ser plâncton? É o conjunto de seres flutuantes, aqueles seres que são levados pela corrente de água, certo? Pode ser seres que fazem fotossíntese, como as algas microscópicas, ou podem ser seres, pequenos animais, que também são levados por essa corrente de água, que são os protozoários, selenterados, microcrustáceos, larvas de moluscos e outros. Temos ainda os bentos, que são aqueles animais que rastejam no fundo do rio, do mar, onde eles ainda são classificados em fitobentos, né, que são as algas macroscópicas, as algas do reino protista, e os zoobentos, que são os crustáceos, os moluscos, os equinodermos, como aí eu estou mostrando a vocês a estrela do mar, que faz parte do grupo dos equinodermos, tá? Eles rastejam no fundo do mar. Ainda temos o nécton. O nécton é o conjunto dos seres vivos que vivem na água e que conseguem vencer a corrente aquática, tá? Então esses néctons são seres que deslocam ativamente, como os peixes, as baleias, os golfinhos, tartarugas e outros. Agora nós chegamos aí no ecossistema, que é a interação da comunidade, que nós podemos chamar de biocenose, com o meio ambiente, que nós podemos chamar também de biótopo. Eu trouxe até uma animação aqui para ficar mais fácil para vocês, que o ecossistema é igual a biocenose mais biótopo, porque pode aparecer esse termo em uma prova do Enem, tá? Bom, nós temos aqui os seres vivos. Os seres vivos são seres bióticos, são todos os fatores bióticos, ou seja, os seres vivos, os seres que têm vida. Tá? Bio de vida. Eles vão interagir com o meio ambiente, que são os fatores abióticos. E quais são esses fatores? Nós temos a água, temperatura, luz, salinidade, pressão, enfim. Todos aqueles seres que não contêm vida são chamados seres brutos também, certo? Ou fatores abióticos. Só que tem o seguinte... os seres vivos, eles dependem desses fatores abióticos. Por quê? Porque eles precisam de água para sobreviver, para realizar as reações químicas em suas células, para que suas células tenham um metabolismo próprio. Alguns precisam da luz, como plantas, algas, né? Salinidade, alguns animais precisam estar
interagindo aí com essa salinidade no meio ambiente, quantidade de sal, principalmente na água, eles são adaptados ali a isso. A temperatura, tá? Então eles vão convivendo com tudo isso, dando origem a um ecossistema. Cada ecossistema tem as suas características de quantidade de água, de luz, salinidade, temperatura. Então nós temos aí florestas, um aquário pode ser considerado um ecossistema, um rio, uma poça d'água, etc. E por fim, a biosfera, né? Que é a região onde nós encontramos vida em todo o planeta. Então nós pegamos aí, o planeta Terra, ele é composto de atmosfera, que é a parte de ar, litosfera, que é a parte de terra, de solo, e a hidrosfera, que é a parte de água. Nós encontramos vida tanto na biosfera, tanto na atmosfera, quanto na litosfera, quanto na hidrosfera. E essas regiões onde se encontra a vida, nessas três partes que eu falei, recebe o nome de biosfera. Então seria a parte viva do planeta, a parte que contém vida, ok? Bom, agora eu vou entrar aqui em dois conceitos que os alunos costumam confundir muito, principalmente em prova do Enem. Na prova do Enem, geralmente eles colocam um texto contando uma história de um animal, né, o modo de vida desse animal e o local que ele vive. E embaixo eles pedem para que vocês caracterizem o que é habitat e o que é nicho ecológico. Então vocês têm que saber diferenciar um do outro. O que vem a ser habitat? É o local onde vive a espécie. Se ela vive na Mata Atlântica, se ela vive no Cerrado, se ela vive no Pantanal, seria o habitat dela, ok? Cada espécie tem o seu habitat. Trouxe até essa animação aí para vocês tá sempre lembrando aí desses animais convivendo aí na natureza, e cada um tem o seu local, o seu endereço. Do mesmo jeito que você tem a sua casa na rua tal, no número tal, o animal também tem o local dele, que é onde ele mora, no caso é o habitat. Agora, já o nicho ecológico, pessoal, é o local onde esse animal ele vai interagir com outros animais, com predadores, com parasitas, eles vão buscar alimento, eles vão se reproduzir, eles vão viver com outros animais da mesma espécie, tá? Outros indivíduos da mesma espécie, como por exemplo aí o macaco, que eu dei exemplo, né? Ele vai conviver com outros macacos, com predadores, com parasitas, vai buscar alimento, vai se adaptar a determinada temperatura e umidade, vai se reproduzir. Então esses locais onde esses animais interagem uns com os outros e onde eles se alimentam e se reproduzem é chamado de nicho ecológico. E daí eu trouxe alguns exemplos aqui para vocês, para facilitar o estudo para a prova do Enem. Olha só, aqui são exemplos até que o Enem pede, tá? Então eles dão aqui, por exemplo, ó, uma história, um texto onde eles vão falar que o leão é um animal predador, que alimenta-se de zebra, que se acasala, o macho ele é dominante, procura uma fêmea e se reproduz transmitindo as suas características, né, para manter aquelas características hereditárias ali. Eles são altamente agressivos, são caçadores, né, são predadores. Então isso tudo que eu estou falando, as características de onde ele vive, o modo de viver, eu chamo de nicho ecológico, ok? Agora, onde que é o habitat do leão? Nas savanas africanas. Do mesmo jeito a onça pintada, onde que elas vivem? Na América do Norte, na América Central, na América do Sul. Agora, como que elas vivem? Aí, tem hábito noturno, são carnívoras, os machos demarcam seus territórios com suas excretas, né? Isso é o nicho ecológico dela. Agora, o habitat são as florestas da América do Norte, Central ou do Sul, certo? Lobo-guará, qual que é o habitat dele? Cerrado brasileiro. E como que ele vive?
Qual que é a forma dele interagir com esse cerrado brasileiro? Ele é onívoro, ele come tanto animais quanto frutos, né? Onívoro. Ele é solitário, ele tem aí um excelente olfato e excelente audição, onde ajuda a localizar as presas, a forma dele reproduzir, isso eu já chamo de nicho ecológico, ok? Espero que vocês tenham gostado, espero ajudar vocês e até a próxima.